Quem você eliminaria? Quem você tira o chapéu? Não, mas você tá gravando? Tá gravando isso. O programa hoje não vai ser de máscara, porque nós somos do time Foda-se Belivaldo, né? E sua lei idiota, né? Se você não usar máscara na rua, vai ser multado, né? É assim que nós começamos hoje nosso segundo programa, Direita Sergipana News, para que eu, Flávio Oliveira, Herbert Richard e Micaela, né? Estamos dando início aqui ao nosso programa Direita Sergipana News. Vamos começar, né, justamente com essa pauta, né? Tratar dessa lei das máscaras que aprovaram na Assembleia Legislativa, um projeto aí que o governador Belivaldo mandou para a Assembleia Legislativa e os nossos queridos deputados estaduais aprovaram uma multa de R$ 80 para todos os cidadãos que forem pegos na rua sem estar usando máscara e também multa comerciantes que descumprirem as medidas que são colocadas, né, nesses decretos que Belivaldo editou, né? Então, uma multa extorsiva, uma multa de 25 mil, até R$ 25 mil, e o comerciante não vai ter direito à advertência, ou seja, o fiscal identificou uma infração, seja ela real ou imaginária, porque nós sabemos que fiscais inventam infrações para poder multar, né, multar os comerciantes, as pessoas. Então, a pessoa vai ser multada de forma direta, ou seja, não tem nem como recorrer, né? Essa já é mais um absurdo e uma responsabilidade nós começar comentando sobre essa lei, né? Então, Herbert. É um absurdo, né? Essa lei ter sido passada, né? Vale a pena frisar o quanto tá difícil para se ganhar hoje R$ 80 e dar assim de mão beijada a um governo, né? É difícil. Só enfatiza mais a questão que remete a um pensamento de máfia de multas. Porque é mais uma forma do governo extorquir dinheiro do cidadão, né? Agora a gente não sei como é que eles vão fiscalizar, como é que vai provar que você estava sem máscara ou não, né? Porque a gente vê vários escândalos aí na televisão por multas de carro que estavam em casa e a multa chegava. E aí, se você tá em casa, na quarentena, de boa, e chega uma multa de R$ 80, e aí? Como é que vai provar que foi você que estava sem máscara? Porque, assim, nós procuramos o projeto de lei para poder informar vocês, só que, infelizmente, a transparência do site da LESE é uma grande porcaria. Nós fomos no site da LESE buscar os deputados que votaram a favor dessa lei e nós não encontramos. E, da mesma forma, o teor completo do projeto de lei nós também não conseguimos achar. Havendo essa lei, nós não sabemos quem é que vai ser responsável por multar, se é a polícia militar, se são as câmeras de vigilância que existem, né, que vão ser utilizadas para isso. Guarda municipal, nós não sabemos. Vai ter uma pessoa, né, um fiscal encarregado específico para isso. Em São Paulo, se eu ouvi falar, se eu não me engano, é a Anvisa que é responsável por essa fiscalização e multa por a pessoa não estar usando máscara. Engraçado, essa lei, né, ela começa, mais uma vez, naquela história de uma prefeito, governador, Maria vai com as outras. Começou essa história em São Paulo, né, de multar as pessoas por não estarem com máscara, e como começou em São Paulo, todos os outros estados do país estão pegando esse modelo e trazendo para seus locais, né, para seus estados, e Belivaldo, novamente, como já fez na questão daquele rodízio, né, que ele queria trazer a possibilidade do rodízio para cá, ou a antecipação dos feriados também foi uma ideia que ele copiou de São Paulo, e agora, da mesma forma, traz essa ideia idiota, né, de multar as pessoas que não estiverem usando máscara até numa rua deserta. Mas já imaginou, você está numa rua, não tem ninguém, você está fazendo até sua caminhada, um exercício físico, e usar máscara, como nós sabemos, tem um certo prejuízo para a saúde, você está usando máscara o tempo todo, até porque ela tem que ser trocada a cada 2 horas, ou seja, senão não tem mais eficiência. Aí você vai dar com 5 máscaras na rua, você que trabalha o dia todo, você que tem que pegar ônibus, que tem que ficar do trabalho o dia todo, tem que ir para casa, tem que caminhar o tempo todo, você que trabalha... Você que é motorista de aplicativo também. Exato, e agora você tem que ser obrigado a estar com máscara o tempo todo na sua cara, né? Você tem que ter, acho que um estoque de máscara, acho que tem que ter um saco, né? Deixa aparecer sem, né? E Belivaldo aparece sem máscara, né? Algumas entrevistas aí. Esses detalhes que a gente encontra da incoerência dos nossos governantes, né? Tentando aplicar esse tipo de situação
de punir as pessoas, é aquele autoritarismo que está enraizado, né? E eles veem até onde as pessoas aceitam, né? Isso que nós estamos vendo acontecer. Agora, falar sobre os respiradores fantasmas, que ele tá envolvido, ele não fala. Dá uma resposta à Mas população. Mas para tirar o dinheiro do povo, ele quer tirar. Cadê, né, os 9 milhões que foram investidos no consórcio Nordeste para a compra de respiradores que até hoje não chegaram em Sergipe? Cadê que o governador não se pronuncia sobre isso? Nunca se pronunciou. E, aliás, a gente vai procurar esses respiradores, viu, seu Belivaldo? Vamos falar sobre eleições 2020. O tema mais quente do programa. Aí, vamos falar sobre o paredão que a gente fez essa semana, não foi, Flávio? Então agora nós vamos ver quem são os eliminados da semana e quem foram os finalistas. O Flávio vai falar pra gente, né, Flávio? Isso, né? Nessa semana nós tivemos 3 paredões, né, que foram realizados nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Vocês puderam votar e participar, no qual foram eliminados os candidatos Marco Pinheiro e Daniele Garcia e delegado Paulo Márcio, né? Paulo Márcio venceu Marco Pinheiro e voltou a participar da disputa. Então, nas finais, nós tivemos Emília Correia, João Tarantella, delegado Paulo Márcio e... Como é? Pode Topzera, né? Pedro Topzera. Não leve a mal. Rodrigo Valadares. Melancia. Não leve a mal. Eles 4 foram finalistas, nós realizamos 2 paredões. Então, na final, nós tivemos 2 paredões, um deles com Rodrigo Valadares e João Tarantella, né? Um filiado ao DEM, muito criticado por nossos seguidores nos comentários, por ser um partido de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Já Rodrigo Valadares, apesar do partido, de Roberto Jefferson, está tendo uma boa aceitação, ele está sendo criticado por conta da classificação, né, que a gente mostrou semana passada do envolvimento dele na campanha do PT em 2018. Né? E uma coisa interessante que nós vimos nas redes sociais foi aquele comentário, né, Herbert? O seguidor nosso deu a ideia de Rodrigo Valadares com Tarantella vice. Deu uma movimentadazinha nos comentários, chamou a nossa atenção. Imagine, viu? Uma chapa dessa da direita. Chapa disso aí faísca. O outro paredão, né, foi delegado Paulo Márcio e Emília Correia. Essa Emília levou de lavada, né, não teve dificuldade. Então é isso, né, nós continuamos agora essa semana com a final. Na segunda-feira vocês vão receber nas nossas redes sociais o último paredão, que vai ser de Emília Correia versus o João Tarantella, né, que foram os que sobraram, e aí vocês poderão escolher quem vai ser o campeão dessa nossa disputa. Aí fica a critério de vocês, né? Escolher uma candidata que fica em cima do muro ou escolher um masoquista, né? O risco que você corre de votar contra João Tarantella é ele se acorrentar em frente à sua casa, né? E continuando com o tema eleições 2020, nós vamos falar sobre o novo vice, né? Da candidata à Prefeitura de Aracaju, delegada Daniele Garcia, que é... Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Então, por fim, graças ao nosso bom pai, né? Valadares Filho reconheceu as várias e várias derrotas e decidiu sair a vice de uma candidata. Não é isso, Fábio? Meia boca, né? Muito meia boca, mas... Daniele Garcia, se você aceitar isso, você aceitou, né? Para poder dar o up na sua candidatura, entenda que não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Se você quis isso para fazer uma coisa boa, deu efeito rebote. Foi um retrocesso, né? De amiga, mulher. Não foi bom. Não foi bom. Inclusive, nós temos um vídeo aqui, né, que nós vamos colocar aqui para vocês, de Alessandro Vieira, né, criticando a oligarquia dos Valadares, né, e agora a candidata a vice de Daniele Garcia, né, que é a candidata de Alessandro Vieira, pode ser um Valadares, né. Nós combatemos nessa campanha a velha política. O senador Valadares está no poder em Sergipe há mais de 5 décadas, já ocupou todo tipo de cargo e esteve em todos os grupos políticos existentes. Apesar disso, ele quer permanecer por mais 8 anos no poder. Isso é muito negativo para qualquer esperança de renovação. Precisamos mudar, precisamos renovar e trazer gente nova com energia que possa fazer aquilo que você precisa, que o Brasil precisa. Vote o delegado Alessandro 181 para mudar de verdade. E a coincidência é que só temos 2 Valadares na competição, né? 2 Valadares, Rodrigo Valadares do PTB e Valadares Filho. Inclusive, Rodrigo Valadares criticou Valadares Filho por serviço, né? Disse que por sobrenome não influencia no posicionamento político dele. Né?
E tava vendo comentários aí que também tava na jogada o Eduardo Amorim, né, Flávio? Tava na disputa aí o PSDB, né, que ia apoiar Daniela Garcia, mas queria a vice, e agora entrou Rodrigo não. Entrou Valadares, que é todo mundo da mesma família. Tudo da família Valadares, né? A questão é, quem são as pessoas que vão votar? Quem é o nicho deles, né? Que vão votar, que queiram votar neles. Eu acho que ela afasta os bolsonaristas de vez, né? Porque votar no socialista... Já tem delegado Alessandro. E agora, para somar a esse desastre, entrou Valadares Filho. Pior que Valadares, tem outra pessoa aqui, né? O nosso querido senador delegado Alessandro, né? Da lei da censura, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Mordaça, né? Mordaça. Vamos bater neles, vamos bater neles. Pois é, né? Em relação aí a ainda Daniela Garcia com Valadares Filho vice, né? Eu acho que vai ser um tiro no pé, né? Lembrando que Valadares Filho, na eleição de 2016, ele quase da eleição lá de Edivaldo no primeiro turno, né? Ficou muito próximo. Chegou no segundo turno, ele teve menos votos que no primeiro, né? O segundo candidato conseguiu perder voto no segundo turno contra Edivaldo Nogueira, né? Então, a capacidade dele, até ele desistiu de ser candidato, né? E quis integrar a chapa com Daniele, né? Talvez ele consiga levar sua capacidade, né, de derrota lá para vice, e Daniele perca também para Edivaldo. É muito possível que isso aconteça, né? Então, eu acho que para ele ganhar essas eleições, ele tem que ter umas aulas de dança com o nosso prefeito Edivaldo Nogueira, né? Para ele ter um pouco de gingado, né? Para ver se ganha voto. Eu acho que pra aquele meme que tem o... Cara, eu sou um merda, né? Porque combina muito com Valadares Filho, né? Porque pra perder desse jeito, né? Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Cara, eu sou um merda, meu irmão. E aproveitando o gancho de eleições de 2020, nós estamos com uma surpresa para vocês, né? Muitas pessoas vêm nos perguntado nas nossas redes sociais quem são os pré-candidatos que o Direita Sergipana vai apoiar, né? Temos sim nossos pré-candidatos, certo? Para vereador. Esses pré-candidatos são esses que se encontram aqui. Isso mesmo, nós temos 2 pré-candidatos que vão representar o Direita Sergipana. E todos nós, né, meninos, nós contamos com o apoio de vocês, as tias do Zap, você que é jovem também, a gente faz esse convite. Você que é apoiar. Bolsonaro. Você que é bolsonarista, você que é de direita. Temos pessoas que vão representar a direita aqui em Sergipe. Sim, então eu vou deixar a palavra com eles aqui para eles explicar mais sobre essa pré-candidatura dele. Então, Flávio vai estar falando sobre a candidatura dele, né, Flávia? Bom, então, eu, como vocês sabem, fundei o Direita Sergipana, né, junto com outros colegas, né, lá no final de 2016, né. Já em 2017 nós agregamos mais pessoas, como o Ebert, por exemplo, que vieram para o movimento. E eu tenho uma longa história aí de militância, comecei meu ativismo lá em 2013, nas grandes manifestações daquele ano. E a partir daí eu não parei mais, né? Eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa para mudar a realidade em que eu vivo. A partir daí comecei a ingressar nos movimentos, comecei lá em 2013. Em 2015 fundei o primeiro movimento de direita aqui junto com outros colegas, o Libesse, né? E a partir daí nós fizemos aquelas manifestações para o impeachment, eu estava na organização dessas manifestações, sempre participando. E em 2016 culminamos lá com a saída, né, de Dilma do poder, com o fim daquela era PT que desgraçou o nosso país. E a partir daí nós começamos com o movimento pró-Bolsonaro, né? E foi nesse contexto que surgiu o movimento de Direita Sergipana, que nós fundamos. E estamos aí até hoje, né? O trabalho vocês conhecem das nossas redes sociais, né? Organizando manifestações a favor do governo Bolsonaro, a favor da Lava Jato, do combate à corrupção, contra esse autoritarismo do STF, contra os desmandos do STF, e em especial também o trabalho das redes sociais, que eu produzo a maior parte dos conteúdos que vocês acompanham aí na nossa página, no nosso Instagram. Então, é isso, né? Eu estou colocando meu nome à disposição para, como pré-candidato, se o meu nome for aprovado na convenção partidária, serei candidato a vereador, né? Então, conto com o apoio de todos que são bolsonaristas, que acreditam na mudança, que querem fazer de Aracaju um lugar melhor para viver, que querem menos burocracia, querem menos Estado, querem que acabe esse autoritarismo que nós estamos vivendo aqui no Estado, principalmente por conta dessa quarentena infinita, essa quarentena maldita de Belivaldo e Edivaldo. Então, eu quero contar com a ajuda de todos vocês que querem a mudança para a nossa cidade. Isso aí! E agora,
Herbert Richards vai dar a palavra dele. O nosso pichuleco. Nosso pichuleco, nosso soldado. Então, como minha amiga Mica já falou, me chamo Herbert Richards, mais conhecido como Pichuleco. E fui representado por muito tempo por esse boneco aqui, que eu vestia nas manifestações. Inclusive você, que é do Zap, já pode ter batido em minha cara, né? Mas é sacrifício que a gente tem que fazer, né? Comecei meu ativismo político na escola. Agradeço muito ao meu professor, Manuel, por me incentivar a pesquisar mais sobre Jair Messias Bolsonaro. Como pouco sabe, eu sou carente, papo de esquerda, mas vou falar. Estudei minha vida toda em escola pública. Como muitos sabem, a gente sofre muito doutrinação. Inclusive, fui perseguido muito tempo, enfim. Foi aí que eu comecei, aí conheci o Direito Sergipana, fui voluntário para ajudar no QG, aí fui criando gosto pela causa e estou aqui até hoje. E me senti na necessidade de botar meu nome à disposição de vocês, por falta de opções que a gente tem hoje, e para renovar a política, né? Botar mais pessoas jovens, com a mente aberta, e na mesma alinhamento de Bolsonaro. E estamos aí. É isso aí, pessoal. Pré-candidatos para nessa eleição que representou a direita, você já tem. Então, agora vamos para cima, vamos colocar gente nossa lá, porque é do que a gente está precisando. É gente nossa lá em cima, lá, porque é lá que vai começar a mudança. Vamos para cima, né, meninos? Destruir o mal de dentro para fora. Isso mesmo. Vamos mudar Sergipe. De verdade. Não é uma mudança chula, não. Mudança fake, não. Mudança de verdade. Tirar os cavalos de Troia. Cavalo não, jumento de Troia. Vamos falar agora sobre a questão da reabertura do comércio, né? Como Vai vocês... sair ou não vai sair, Delivar? Então chegou agora o momento da novela. O momento da reabertura do comércio. Que é aquele impasse, né? De abre, fecha, aí vem juiz, ordena fechar, aí o governador abre. Então fica nessa, né, Flávio? Pois é, né? Como vocês podem ver aqui no vídeo, né? O comércio no centro, se vocês sabem, na semana passada ele reabriu, né? Mas é o centro aberto, só que fechado, né? Como vocês podem ver aqui, né? O comércio abriu, mas continua fechado. Por quê? Porque faliram, né? Só que a quantidade de lojas só no trecho do calçadão que não reabriram, por conta da falência causada devido a essa quarentena que durou 4 meses, mais de 100 dias com lojas fechadas. Empresários não puderam aguentar, não puderam manter seus funcionários contratados, e isso é o cenário que nós vemos no centro. Isso no centro, vocês podem ver, o centro, o aluguel é menor, né, acredito, do que uma loja de shopping, mas imagine como não será a situação do shopping de Aracaju quando reabrir, o shopping Jardins, o shopping Rio Mar e aquele parque shopping, né, que já era vazio. Que mal inaugurou, já teve que ser fechado. Nós vendo azar do parque shopping, mal foi inaugurado, já sofreu mais essa pancada. Azar maior é dos funcionários, né, que ficaram sem emprego. E é uma coisa que foi batida uma tecla, né, constantemente a respeito disso. Criou-se o mimimi de que já estão priorizando empregos, dinheiro, negócios e não a vida. Estamos preocupados com vida, lidando com vida. Agora eu pergunto para essas pessoas, como é que fica a vida das famílias agora desempregadas? Inclusive, seu Belivaldo estava tão preocupado com vidas que a gente viu o escândalo aí dos respiradores, né, Belivaldo? E o nosso prefeito Edivaldo, né, que simplesmente segue o que Belivaldo fala, não toma nenhuma atitude. Belivaldo, né, ele poderia ter reaberto shoppings agora. Por que reabriu o centro e não reabriu o shopping, que com a estrutura que eles têm conseguem fornecer todo aquele procedimento de segurança, né, de higiene, álcool gel? Certamente o shopping faria isso muito bem e conseguiria atender seus clientes. Mas Belivaldo, né, porque é aquela sanha autoritária, o cara quer mandar, o cara quer ser um ditadorzinho, que é o que ele tem sido junto com esse Edivaldo, que só segue o que ele faz e deixa a população sofrendo dessa forma, né, desempregada. Eles querem ser aquela ação autoritária por conta dessa vontade de não, quero mandar, eu quero fazer isso aqui, quero manter o povo comércio fechado para mostrar que é uma autoridade, entendeu? Aquela autoridade forçada, que as pessoas não sentem, as pessoas sentem vergonha e nojo do que eles fizeram com o Sergipe durante esses 4 meses. Trancando as pessoas em casa, deixando as pessoas desempregadas. Agora o transporte público, como vocês viram nas postagens que nós fizemos, lotado, por conta da falta de demanda também, porque as empresas reduziram a frota. E as pessoas andando aglomeradas agora não podem aglomerar, não pode abrir uma loja de comércio, não pode abrir um shopping, né?
E vocês podem ver um detalhe interessante, né? Que quanto mais você abre, mais as pessoas vão dispersar, as pessoas vão para os vários lugares. Aí ele não abriu shoppings e ficou todo mundo concentrado no centro. E o centro tem uma movimentação enorme e os shoppings continuam fechados e sem movimentação nenhuma. Ou seja, quem é que está causando aglomeração? Vocês conseguem enxergar a contradição que há nessas medidas, né, que Belivaldo e Edivaldo estão adotando? Porque para mim parece óbvio, né? Se abrissem tudo de uma vez e abrissem com horário estendido, que foi uma campanha, uma proposta que nós lançamos em nossas redes sociais, para que o comércio fosse aberto das 8 às 20, para que as pessoas pudessem ter mais tempo de ir na loja, pudessem ter mais tempo de fazer suas compras. Ou seja, se isso acontecesse, teria muito menos aglomeração. Mas a lógica do governador, por sua vontade autoritária, de exercer autoridade, que é o autoritarismo forçado, fez com que essas medidas fossem totalmente erradas. E, infelizmente, as aglomerações continuam porque eles abriram a parte e deixaram o resto fechado, né? E agora, como eu falei, em Brasília, nós fomos, inclusive, nas semanas atrasadas, vamos ter uns vídeos aí para vocês nas próximas semanas, nós fomos a alguns shoppings lá de Brasília. E a realidade que nós vimos lá, numa cidade que é rica, onde 60% das pessoas são funcionárias públicas, ou seja, têm dinheiro garantido, não perderam seu salário. E o cenário que nós vimos no shopping foi aterrador, era assustador você ver o andar todo do shopping fechado, porque não tinha lojas, entendeu? Todas faliram. Aí fica, como é que não vai ser a situação aqui em Sergipe? Já são 200 lojas fechadas no shopping. Ainda tem que dizer assim, mas é porque é empresário. Empresário vai ter a garantia dele, empresário, muitos vão chegar a bater nessa tecla. Mas o que a pessoa tem que entender, o que as pessoas têm que entender, é que se o empresário ele quebra, se o empresário ele falir, o maior prejudicado é o trabalhador, minha gente, não é o empresário, não. O empresário ele é prejudicado, de certa forma, mas a pessoa tem que entender, vocês são elitistas, vocês estão defendendo os empresários. Não, a gente está defendendo o trabalhador. Porque da onde vem o sustento do trabalhador se não for da empresa? Aqui no estado, o Belivaldo não vai querer sustentar até, ninguém sabe até quando um trabalhador vai querer, não tá nem aí pro trabalhador, não tá nem pro povo sergipano. Pelo amor de Deus, gente, acordem nessas eleições. Não vamos colocar esses bandidos, psicopatas, novamente no poder. A gente teve um exemplo aqui do empresário da Coriarte, que inclusive rolou uma polêmica aí, que ele ia descartar materiais lá no centro e criou um tumulto lá. Inclusive nós temos vídeos que nós vamos mostrar para vocês, né? Sim, e é uma situação triste, porque só ali ele disse que tinha na média de 30 funcionários. Imagine, 30 pessoas sem emprego. Como é que vai sustentar? E não é só uma pessoa, mas são famílias. Por trás de uma pessoa por trás de um empresário tem pessoas e por trás das pessoas tem família. De onde eles vão tirar o sustento? O auxílio emergencial não dura para sempre, né? Não vai durar para sempre. Pessoal que está chegando aí, um bom dia. Estou aqui no centro, no calçadão das Laranjeiras, aqui em frente a de Santana, certo? Mais especificamente aqui na Coriarte, onde o empresário, dono desse estabelecimento, estará descartando toda a sua mercadoria aqui na frente. Tem muita gente aqui no centro, muita. Infelizmente essa situação dos nossos empresários sergipanos aqui, né? O policiamento aqui acabou de chegar. Estamos aqui no centro, no calçadão das Laranjeiras, aqui no Coriarte, onde supostamente o empresário iria descartar todo o seu material de trabalho, né?
O voto foi cancelado. Olha aqui E agora nós vamos falar sobre o Cabaré de Criança, mais conhecido como STF. Começamos Nós vamos nos despedir da nossa amiga, né? Nossa amiga que vai ser presa amanhã. Vai se juntar a Lula, né? Ô, Lula já saiu, né? Entrar na residência Bom e prazer, levar ela gente, estar aqui presa. com vocês. Façam vigílias em frente à minha cela. Levem velas, rosas. Pois é, nesse é o tema nacional que nós trouxemos para o programa de hoje, o Direito Sergipana News, porque é muito importante, eu acredito que vocês todos estão acompanhando, mas é importante esclarecer, né, o que está acontecendo no nosso país por parte dessa Suprema Corte Bolivariana que comanda, que agora são os ditadores do país, né? Nas palavras de Dias Toffoli, né, o que ele falou na semana passada, foi que eles seriam os editores do Brasil. O que é um editor do jornal? O que é um editor do jornal? Alguém sabe dizer? Editor de jornal? É aquele cara que ele seleciona o que vai ou não, o que vai ou não ser publicado. E Toffoli se autodeclarou o editor do Brasil, ou seja, o STF está tomando para si o direito do que vai ser publicado, o que é que vai ser dito pelas pessoas nas redes sociais. Ou seja, o STF agora quer ser o cerceador. Isso é nada menos do que censura escancarada, e ele mesmo assumiu isso. É a ditadura e a vinda de Bolsonaro, né? Pois é. Pois é, eu acho que o STF ele implanta esse discurso, né, para poder dizer que depois a culpa é de Bolsonaro. Só falta isso. Inclusive, se alguém daí que vai assistindo souber onde eu posso encontrar um exemplar da Constituição que o STF está usando, passa aí no direct, eu tenho interesse. É porque a Constituição verdadeira, né, a Constituição brasileira, está sendo rasgada todo dia. Isso não é de agora, né? Nós fizemos várias manifestações ano passado, já alertando para os abusos do STF. Infelizmente, não tiveram grande adesão, que eram as primeiras do começo do ano, né, antes daquela grande dia 26 de maio, que mobilizou o pessoal. Mas as manifestações contra o STF, as pessoas demoraram a abrir os olhos. O resultado está aí, né? Agora o STF decretou, através do Alexandre de Moraes, né, o cabeça de ovo, ele decretou que contas de influenciadores bolsonaristas fossem cerceadas e retiradas das redes sociais. Ou seja, ele fez isso a nível mundial. Ou seja, se você mudar a configuração da rede do Twitter, do Facebook, para acessar como se fosse de outro país, você não consegue ver mais as redes sociais dos influenciadores bolsonaristas. No caso, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles tiveram suas contas bloqueadas. E essas são pessoas que têm um grande poder de influência em nosso meio, eles passam informação diversificada. Ou seja, por que estão fazendo isso, né? O objetivo, para mim, é claro, né? É calar a voz do eleitor bolsonarista. Desculpa de que foi... porque estão espalhando fake news, estão perseguindo os opositores de Bolsonaro, que isso é algo articulado pelo próprio Bolsonaro. Aí comenta sobre o gabinete do ódio, quem sabe que esse gabinete não existe, né? E usam essa desculpa que, na verdade, os perseguidos, quem está sendo perseguido somos nós. A direita está perdendo a liberdade de expressão, está sendo, como o Flávio falou, censurada descaradamente, e o STF tem feito isso achando que é dono do Brasil, achando que é o editor do Brasil, como eles mesmo falam, achando deles. Eles se declaram, né? Eles se declaram editor do Brasil. E o outro, né, o ministro Barroso, né, que é um barro mesmo, né, que a gente faz na privada, né, declarou também que o STF agora é todo o Brasil, ou seja, eles se tornaram deuses, porque eles são agora onipresentes. Eles estão dentro da sua casa. Se você falar de uma do STF dentro da sua casa, é um ambiente do STF. Eles podem mandar uma busca e apreensão na sua casa para poder aprender seus equipamentos eletrônicos, seus celulares, seus notebooks, né, como fizeram com vários apoiadores da direita. E é isso que a gente está vendo a realidade acontecer. É o autoritarismo se tornando uma ditadura. O STF manda no país, o STF determina o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, o que é que pode ser dito e o que não pode ser dito.
É isso, e agora o que é que nós vamos fazer, né? Infelizmente, em relação ao diante desse cenário. O STF, assim, a gente tem que entender uma coisa. O STF ele não é maior que o povo. Ele não é maior que o povo. Mas a gente sabe por que esse desespero todo, né? Porque o tempo de vocês estão chegando. A aposentadoria está chegando, né? Um dia, né, vão ter que sair de lá, né? Hoje, esse final de ano, agora, o Bolsonaro vai indicar um primeiro, né? Que seria o Instituto de Celso de Mello. Mas eu acho, sim, que as pessoas elas não podem se calar. Apesar da perseguição, apesar da censura, todos nós temos o direito garantido de liberdade de expressão, e quando esse direito está sendo negado por eles, não somos nós que estamos errados, não, são eles que estão errados. E outra, o poder emana do povo, né? Tem essa também. Infelizmente, nós vemos um cenário, um caso agora, foi com o jornalista Fernando Santos, que ele foi para fora do país para fazer uma denúncia, né, de um grampo que tinha na Embaixada da Coreia do Norte, na Embaixada da China e na casa do advogado do PT, aquele Kakai, que é muito conhecido, muito famoso em Brasília. E segundo ele fez essa denúncia, né, esses grampos, esses maletas foram descobertos por uma empresa que teria sido paga por um funcionário do TSE para fazer essa varredura, né? E o presidente Bolsonaro não foi informado pelo TSE de que havia essas escutas telefônicas nessas embaixadas, ou seja, algo que relativo à segurança nacional, à segurança do próprio presidente. E, infelizmente, ele teve que sair do país por conta dessa denúncia, porque se ele fizesse isso aqui dentro, o risco dele ser preso seria muito grande, né? Inclusive, o Alan dos Santos, ele deu um recado para nós do Direita Sergipana, e nós estaremos passando aqui para vocês, ao final desse comentário, para que vocês possam ver o recado que ele deixou para nós, que somos ativistas, que somos militantes e acreditamos na defesa da liberdade de expressão. Muitos nos chamam de radicais, vocês são radicais, contra o STF, querendo fechar o STF. Não é isso. Nós defendemos as instituições, mas não as pessoas que estão dentro delas. As pessoas que estão dentro delas não merecem o respeito pelo que elas estão fazendo. Então, se for para dizer que nós somos radicais na defesa da liberdade de expressão, eu assumo isso com muito orgulho. Eu sou um radical na defesa da liberdade. Galera da Direita Sergipana, continuem firmes. Eu estava falando aqui várias vezes com o pessoal de vários estados do Nordeste. O Nordeste é profundamente conservador. Profundamente conservador. Só que, óbvio, né, como o maior gerador de empregos hoje, do Brasil inteiro, não é do Nordeste não, são as prefeituras e as assembleias legislativas, é óbvio que vai acontecer. As pessoas vão ficar presas ali, ameaçadas por esses políticos. Então não desanimem de fazer essa mudança conservadora. Esse povo que dobra o joelho todo domingo, vai à igreja, está ali lutando, batalhando, né? Não desanima não, tá bom? Claro, vamos continuar na luta, né? Valeu, fera. Edivaldo aí. Alô? Oi, Edivaldo. Boa noite. Sim. Estamos no programa, sim. Você quer fazer comentário sobre o STF? Sobre o STF? Pronto. Então, ative aí prepara aí o Skype que eu já te ligo. Viu? Pronto, a gente vai entrar aqui com o Edivaldo agora. Vai falar sobre o STF. Mais uma vez a eloquência, né, de Edivaldo Nogueira comentando um assunto importante aí da semana, né? Foi muito importante, sabe as palavras, né? Sempre um bom argumento. Tá aí, nosso prefeito Edivaldo Nogueira. Prefeito. E foi? O policial. Então, pessoal, teve uma situação que aconteceu agora, nós recebemos uma mensagem aqui, né, informando que é possível uma busca e apreensão. Então, quero dizer a todos vocês aí que a gente falou aí em relação ao STF foi brincadeira. Brincadeira. STF, mas eu amo vocês. Foi tudo uma brincadeira, né, minha gente? Vocês são maravilhosos. Vocês são sim onipresentes. Com certeza. Quem manda é vocês. Eu votei foi em vocês, eu não votei em Bolsonaro. Então, Bolsonaro não tem voz nenhuma. Quem manda é vocês. Quem manda é eles. As vossas excelências. Presidente? Quem é presidente? Não, o ministro é quem manda. Fiquem tranquilos que tudo não passou de uma brincadeira, né? Tudo que a gente falou, nada foi verdade. De jeito nenhum. A culpa foi dela.
STF, eu peço a você, misericórdia. Eu sou uma pessoa inocente. Vamos bater uma palma e meia pro STF. Uma palma e meia, um pouquinho. Então, agora nós encerramos nosso programa Direito Sergipanense, né, Mica? Pedimos aqui que todos compartilhem, sigam as redes sociais, não é isso? Nos sigam em nossas redes sociais, compartilhem bastante, né? Que a gente tem preparado cada vez mais, né, conteúdo para poder trazer para vocês. Tanto, como eu falei, notícias sobre o cenário atual político, tanto no Brasil todo, quanto aqui em Sergipe. E também a gente convida você, se você tem alguma sugestão de tema para a gente tratar aqui no programa, vocês podem deixar nos comentários. Nós vamos estar lendo todos os comentários e pode ter certeza que nós vamos estar captando as ideias de vocês, né, meninos? Isso, e contamos com a visualização de vocês aqui na próxima semana, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Enquanto se inscrevam no canal, nosso canal do YouTube, ativem o sininho para receber a notificação. Quando o programa estiver saindo, você já vai receber a notificação. Então, contamos aí com vocês, compartilhem, assistem, curtam, Facebook, Instagram. E é isso, pessoal. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. E que Deus nos proteja. Valeu!